Atenção pessoal, olá, tudo bom? Vamos ver hoje aqui alguns exercícios sobre nomenclatura das soluções inorgânicas. Começando aqui com a primeira questão, diz assim, da UEMA 2015, o NO2 e o SO2 são gases causadores de poluição atmosférica que, dentre os danos provocados, resulta na formação da chuva ácida, quando esses gases reagem com as partículas de água presentes nas nuvens, produzindo HNO3 e H2SO4, ou seja, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Esses compostos, ao serem carregados pela precipitação atmosférica, geram transtornos tais como contaminação da água potável, corrosão de veículos, de monumentos históricos, etc. Os compostos inorgânicos citados no texto correspondem respectivamente às funções. Então, você tem lá o citado no texto, o NO2 e o SO2, são óxidos, né? Os dois são óxidos. E você tem ácido HNO3 e o H2SO4. Tá? Você tem óxidos e ácidos. Qual a alternativa? Letra E. Tá aqui o óxido de dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Aqui é a distribuição dos elétrons, uma estrutura mista aqui, estrutura estrutural plana, forma estrutural plana com fórmula eletrônica. A alternativa. Os óxidos são compostos formados por oxigênio e outros excelentes e outros elementos, exceto o flúor. Os ácidos, ao entrar em contato com a água, sofrem ionização e produzem o íon hidrônio. Só informação para vocês. 2. Fazemos uso de vários produtos químicos no nosso cotidiano, como por exemplo leite de magnésio, vinagre, calcário e soda cáustica. Recorda afirmar que essas substâncias citadas pertencem às mesmas funções químicas. No caso, letra C é uma base, um sal, uma base, um ácido, um sal e uma base. Então, você tem aqui, ó, o leite de magnésio é hidrogênio de magnésio, o vinagre é o ácido acético, o calcário é o carbonato de cálcio e a soda cáustica é o hidrogênio de sódio, uma base, um sal, um ácido carboxílico e uma base. Com relação ao ácido clorídrico, posso afirmar que tá certo? Quando você tem, quando está em solução aquosa, permite a passagem de corrente elétrica. Por que permite a passagem de corrente elétrica? Alternativa A. Porque na realidade ele vai se ionizar, como está escrito aqui, ele está se ionizando, HCl mais H2O, dá H3O mais, que é o hidrônio que foi mencionado no item anterior, que é o hidrônio, H3O mais, ou H mais esse elemento, tudo em solução aquosa. 4. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz eletricidade. Os compostos abaixo, quais que vão conduzir corrente elétrica? Letra B. O 1, o 4, o 5 e o 6. O 1 é um sal. O 4 é um sal. O 5 é um ácido. E o 6 é um sal. O único que não conduz corrente elétrica na presença de água é essa aqui, que é a famosa glicose. Aliás, a famosa sacarose, C12H22O1, sacarose, que é o açúcar. Então, a alternativa, B de bola. Então, a condução de eletricidade em solução ocorre devido à formação de espécies carregadas eletricamente, os íons, conforme constatou Arrhenius em seus experimentos. Aí vem a quinta questão, a equação representada na reação H3PO4 3H2O, que é a reação de ionização do ácido fosfórico, que tem um triácido como reagente. O que é um triácido? Na verdade, você tem 3 hidrogênios ionizados. Quando tem um, é monoácido, quando tem 2 é diácido, quando tem 3 é triácido, quando tem 4 é poliácido. Letra B. Relacione as fórmulas dos compostos orgânicos com os seus respectivos nomes. Coluna 1 e coluna 2. Aí a resposta, tá certo? O que você vai ter aqui, ó? Aqui você tem 1 óxido de magnésio, 2 CuSO3, sulfuro seria o cobre que está mais 2, né? Aqui você tem o hidróxido de alumínio, aqui você tem o ácido sulfuroso, aqui você tem o sulfito de cobre, aqui você tem o óxido de magnésio, aqui você tem o hipoclorito de sódio, aqui você tem o óxido de alumínio. Então, qual é a resposta que vai ser aqui? Ó, sulfito de cobre, o 2 está correto, tá vendo aqui, ó? Tá certo? X está correto. O óxido de alumínio é o 7, que está vendo aqui que é o 7, o óxido de alumínio, está correto.
O hidróxido de alumínio, que é o 3, está correto. Tá certo? O 4, que é o 5, que é o óxido de manganês, está correto. O 6, que é o hipocloreto de sódio, está correto. O óxido de magnésio é o 1 e o ácido sulfuroso é o 4. Sétima questão. Uma substância pura é sólida a temperatura ambiente, apresenta elevadas temperaturas de fusão e de ebulição e conduz corrente elétrica tanto fundida como dissolvida em água. Indica a alternativa cuja substância apresenta essas propriedades citadas. Ó, tá aqui, é um sal, Na2SO4, sulfato de sódio é um sal. Ele apresenta exatamente o que? Ponto de ebulição elevado, ele dissocia em água, vai conduzir corrente elétrica. Se ele tem alto ponto de fusão, ele tem alto ponto de ebulição. Então, a alternativa considerando a equação química, aqui você tem o óxido do cloro, que é um óxido ácido, que reagindo com hidróxido de sódio, produzindo o perclorato de sódio, tá certo? Mais água. Os agentes e produtos pertencem respectivamente às funções. O óxido, uma base, um sal e um óxido, tá certo? Porque a água é considerada um óxido. Letra A. 9. Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Assim temos, por exemplo, substrato corrosivo, que é o HgCl2, cal viva, que é o CaO, potássio cáustica, que é o KO, e o espírito de sal, que é HCl. O substrato corrosivo é a cal viva, a soda cáustica, e o espírito de sal pertence às respectivas funções. Ó, é um sal, o primeiro é um sal, o segundo é uma base, o terceiro é uma base, o outro é um ácido. Letra D. Sal, óxido, base, ácido. Tá aí, ó. Sal, óxido, base e ácido. Enem. Questão 10. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, entre outros materiais, o dióxido de enxofre, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, pode ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente. Chuva ácida. Um dos danos ao meio ambiente de respeito à corrosão de certos materiais. Considere as seguintes obras. Monumento de Itamaraty, Brasília, que é mármore. Escultura da Aleijada de Minas Gerais, que é pedra sabão, contém carbonato de cálcio. Grade de ferro alumínio de edifício. A ação da chuva ácida vai ser em quem? 1, 2 e 3. O interessante dessa questão aqui é que na região dos países socialistas, na Europa socialista, os países colocavam as chaminés bem, esse cara colocava as chaminés bem altas, exatamente com o intuito de não ter poluição na sua região. O vento levava esses gases e esses gases iam lançar chuva ácida em outras regiões que não a dele. Então isso era um artifício utilizado pelos comunistas na época, os socialistas, que faziam exatamente isso com essas indústrias. Colocavam as chaminés bem altas, exatamente para evitar a poluição nas regiões das suas terras. 11. Responder à questão com base nas afirmativas abaixo sobre o carbonato de lítio, que é utilizado na medicina como antidepressivo. 1. Apresenta a fórmula Li2HCO3, apresenta somente ligações iônicas. Não apresenta ligações iônicas porque tem aqui ligação de CO3, tá certo? É equivalente. Conduz eletricidade quando fundido em solução aquosa, que é um sal. Pode ser obtido pela reação de um ácido, uma base. A alternativa que contém as afirmativas corretas é a letra E. Ó, só 3 e 4. Ó. Conduz corrente elétrica, tá certo? Tá certo? Conduz corrente elétrica. Por que isso aqui está errado? Porque o lítio é mais um. Certo? Então aqui seria LiHCO3 e não L2. Então a letra E é correta. 12. Está marcando em São Paulo. Na reação entre os gases N2H2, obtém-se unicamente gás amônio. A solução aquosa de amônia recebe o nome de amoníaco, hidróxido de amônio, que é o comprovante ativo de produtos de limpeza, que é o componente de produto de limpeza usado para a remoção de gordura. A partir dessa informação, considere as seguintes afirmações. O hidróxido de amônio tem fórmula NH3? Não, é NH4OH. Na formação do gás amônio, a reação ocorrida de síntese? Exatamente. A amônia tem fórmula NH3, a amônia tem fórmula NH4. O cheiro irritante é forte que se sente quando se usa amoníaco, que provém do gás nitrogênio. Então a alternativa correta é a letra C de casa. Seria a 2 e a 3 correta. O hidróxido de amônio tem fórmula, tá certo?
Ele está colocando letra C. Tem umas erradas, né, que ele quer. Deixa eu ver aqui. Certo? O hidróxido de amônia. Certo? Se ele considera aqui o hidróxido de amônia como sendo NH3. Será aqui no problema, né? Liga amoníaco e hidróxido de amônia. Então você tem aqui a reação. E aqui você tem a formação do hidróxido de amônia. 13. A letra C seria a correta. 2 e 3 correto. Né? Deixa eu ver o que tem no 2. A formação do gás é uma reação de síntese. E 3, a amoníaco tem forma NH3, correto, 2 e 3, letra C. Os ácidos com as fórmulas moleculares, HPO3, H3PO4 e H2PO4 são respectivamente. Isso aqui é o ácido metafosfórico, isso aqui é o ortofosfórico, isso aqui é o pirofosfórico. A alternativa aqui da letra A, ó. Metafosfórico, ortofosfórico, pirofosfórico. Esses elementos do grupo 5A, todos aqui, o fósforo tem número de oxidação mais 5. Então, no grupo 5A, você acrescenta exatamente, você faz a nomenclatura desses ácidos, são 3 ácidos, geralmente presentes no grupo 5A, com a desidratação. Observe que em relação a esse primeiro aqui, ele tem uma molécula, molécula de água, aqui tem molécula de água também, então, do H3PO4, você tira a molécula de água, me dá o HPO3. Você junta duas moléculas do H3PO4, tira a molécula de água, dá o H4P2O7. Então, o mais hidratado deles é esse aqui, ó, que tem mais água. Tá certo? O menos hidratado seria este aqui, tá certo? Seria o menos hidratado. Então, a resposta é a letra A, metafosfórico, ortofosfórico, pirofosfórico. 14. Alguns ácidos oxigenados podem formar 3 ácidos com diferentes graus de hidratação. Estamos aqui falando. Esses ácidos recebem prefixo orto, metro e piro. O prefixo orto corresponde ao ácido que apresenta. Letra C. Maior teor de água na molécula. Que seria o quê? O prefixo orto, que no caso é o, no caso aqui da questão anterior, H3PO4. Ó, H3PO4. Letra A. 14. Alguns ácidos oxigenados podem formar 3 ácidos com grau de hidratação. Esse ácido é prefixo orto mesmo. O prefixo orto corresponde exatamente ao maior grau de hidratação, maior teor de água na molécula. Questão semelhante à anterior. 15. Os ácidos identificados pela fórmula HClO4 aquoso, HClO2 aquoso, HClO aquoso, HClO3 aquoso, denominam respectivamente. Por que a gente coloca aquoso aqui? Porque o seu ácido não está na presença de água. Não está na presença de água. Tá? Seria clorato, ou perclorato de hidrogênio, tá certo? O nome não é ácido, é ácido quando você coloca na presença de água, quando ele se anida. Então, como é que são a forma desses compostos? Observe que todos eles têm um número de oxidação modificado. Aqui, ó, número de oxidação mais 1, o número de oxidação aqui é menos 6, mais 1 aqui é mais 5, aqui o número de oxidação é mais 3 e o número de oxidação aqui é mais 7. Então, aquele que tem o maior número de oxidação recebe o prefixo per, no caso, ácido perclórico, que é o primeiro. Esse aqui tem o menor nível de oxidação, só que tem um menor do que ele, que é esse aqui, então ele é chamado de cloroso. Esse aqui que tem um número de oxidação menor, que é o cloro, ó, menos 2, mais 1, ele está sendo mais 1. Então ele é hipocloroso. E o cloro que aqui ele está sendo mais 5, ó. O cloro está sendo mais 5, ó. O oxigênio aqui é menos 2, dá menos 6. O hidrogênio é mais 1. Então só sobra mais 5 para ele. Então, ó, perclórico, cloroso, hipocloroso e clórico. Letra A. Os nomes dos ácidos associados abaixo são respectivamente, ó, ácido nitroso, ácido clórico, porque aqui está mais 5, ácido sulfuroso, tá certo? Sulfuroso, que o sulfuro que é o SO4, e aqui é o ácido fosfórico, o ácido ortofosfórico. Geralmente não se coloca não, só quando está fazendo a comparação. Mackenzie, certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar um médico, pois pode estar ocorrendo refluxo gastroesofágico, isto é, o retorno do conteúdo do ácido do estômago. A forma e o nome do ácido, que nesse caso provoca queimação no estômago, a rouquidão e o mesmo, a do torácica são HCl, que é o ácido clorídrico, letra E.
18. O ácido cianídrico é o gás de ação venenosa mais rápida que se conhece. Uma concentração de 0,3 mg por litro de ar é imediatamente mortal. A pessoa quando morre, verdadeiramente isso aqui, fica todo roxo como se fosse infarto. É o gás usado nos Estados americanos do norte que adota a pena de morte por câmara de gás. A primeira vítima foi seu descobridor, Carl Wilhelm Scheele, que morreu ao deixar cair um vidro contendo solução de ácido cianídrico, cuja forma molecular é, tá bem aqui, letra B, HCN. Então, esse ácido aqui é altamente venenoso, ele é um gás. Se é cianeto de hidrogênio, aí a gente chama de ácido quando está em solução aquosa. No laboratório de uma escola encontrou-se um frasco antigo com rótulo parcialmente destruído, apenas a palavra ácido estava legível. O líquido apresentava coloração avermelhada e depois de algumas análises feitas pelos alunos, constatou-se a presença de NO2 no rótulo. Deveria estar se identificando, ou no rótulo deveria estar identificado o ácido que? Ácido nítrico. Tá certo? O ácido nítrico, porque o NO2 na presença de água forma HNO3, letra A. Vamos para a questão número 20 do Enem. Observe a questão, elas são textos grandes. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o ácido carbônico, formado pela reação do CO2 através do atmosférico com a água, o ácido nítrico, o ácido nitroso, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação de água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerado pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Se é um ácido fraco, a chuva tem uma chuva ácida leve. Se é um ácido forte, tem uma chuva ácida forte. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégia para minimizar esse problema ambiental. Se considerar concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas? Gente, são os ácidos mais fortes. Ácido sulfúrico e ácido nítrico são os ácidos mais fortes. São os ácidos minerais, são ácidos fortes. Eles têm uma constante ácida elevada. 21. As formas moleculares dos ácidos periódico, iodoso, iódico e hipoiodoso, respectivamente. Aqui eu estou me referindo novamente aos ácidos da família 7A. Parece sempre 4 ácidos. Quem são eles? Está aqui, o periódico, tem um volume de oxidação do D mais 7. Aí vem o iodoso, que aqui ele está menos 4, aqui ele está mais 3. Aí vem o iódico, que aqui ele está mais 5. O hipoiodoso, que ele está mais 1, letra A, que é aprovado. 22. Considera as informações abaixo que trata de maneira pela qual se atribui nomes aos ácidos inorgânicos. Realmente, todos os ácidos apresentam sufixo hídrico, como ele de origem do que? De um sal, que na realidade a terminação do ânion é eto. Na hipótese de um elemento estar presente exclusivamente em 2 oxácidos, como no caso do grupo 5A, aquele cujo elemento central tem maior número de oxidação recebe o sufixo isso, e o de menor número de oxidação recebe o sufixo oso. Na hipótese de elemento estar presente exclusivamente em 4 oxácidos, como o grupo 7A, que aí você tem o uso do termo hipo e pé, acrescente saindo os prefixos hipo e pé para o menor e maior número de oxidações presentes. Assim, sendo relacionada a opção na qual a nomenclatura corresponde corretamente à forma do ácido. Ácido nítrico. Isso aqui, não é percloroso, é perclórico. Isso aqui é ácido fosfórico, não é fosforoso. Isso aqui é ácido bromídrico. E esse aqui é ácido cianídrico, não é ciânico. Então a letra E. Deus seja louvado. Um abraço a todos vocês. Estudem, por favor.